Amém, queridos. Só para deixar claro, eu não uso nem CD, nem cassete. Eu uso vinil. Lógico que não. Que é isso, gente? Eu uso Spotify. Vocês acham o quê? Obrigado, Isaías. Que Deus te abençoe, meu irmão. É muito bom a gente poder relembrar essas músicas antigas, mas que falam da palavra de Deus, que é nova, todos os dias, né? A palavra de Deus continua viva e eficaz. Tão bom ouvir o vídeo, né? Dizer, a palavra pregada aqui é pregada também no Piauí, porque é a mesma, é a palavra do Senhor, que a gente pode ouvir nas pregações e a gente pode cantá-las também. Não que as músicas novas também não sejam bíblicas, sim, elas são. Mas é sempre bom a gente ouvir das músicas antigas que o Senhor deu para homens tão devotos, tão dedicados à palavra de Deus, né? Não ao comércio da música gospel, mas à palavra de Deus. Cantar a palavra de Deus pelo simples fato de ser a palavra de Deus. A gente continua nessa série sobre vida cristã. Na semana passada eu falei um pouco sobre a palavra e hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse assunto nessa nova série que eu estou propondo para a igreja, que é sobre esses assuntos aqui tão importantes para a igreja cristã. O ensino, a comunhão e a oração. Então, semana passada a gente já falou um pouco sobre o ensino, do que, claro, da palavra de Deus. Hoje a gente continua falando sobre isso e ao longo dos domingos falaremos ainda sobre comunhão e sobre oração. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 ao 21. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 a 21. Todos acharam? Diz assim: portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é o meu Filho amado que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado porque pudemos, Deus, estar aqui.
Obrigado porque hoje pela manhã as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossa vida. E por isso nós estamos aqui junto com os nossos irmãos, celebrando ao Senhor. Obrigado por isso, meu Deus. Então te pedimos, Deus, que o Senhor tome cativo a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, para que a Tua palavra seja absorvida por nosso entendimento, mas também pelo nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedro está falando aqui de fundamentos básicos da vida cristã. Você sabe o que é fundamento? Há uma definição sobre fundamento que é a base, que é o princípio de algo, ou de regras, ou de leis que são primordiais, que regulam determinada coisa. Isso são fundamentos. Por exemplo, fundamentos no esporte. Então, quando um time começa a treinar, o seu treinador vai ensinar, vai fazer com que esse time treine, em primeiro lugar, os fundamentos, as coisas mais básicas. Por exemplo, no futebol, como você chuta uma bola, como você dá um passe, como você defende, como você conduz a bola enquanto você corre. No basquete, o treinador vai te ensinar arremesso, vai te ensinar como você também conduz a bola batendo. E isso para mim, basquete não deu certo. Correr e bater a bola é um negócio complicadíssimo, você não faz ideia. Mas é fundamento, precisa de treinamento. Drible, passe, essas coisas todas são fundamentos. Quando você vai aprender a dirigir, a pessoa que está te ensinando, ele pede para você entrar no carro, sentar no banco. Primeira coisa, cinto de segurança. Antigamente não tinha isso, agora primeiro, cinto de segurança, né? Depois você pisa na embreagem, depois você coloca a chave da partida, coisas nesse sentido. E aí quem está aprendendo, muitas vezes fica até impaciente com isso, porque tem coisas que são de verdade maçantes. Tá, mas isso eu já sei. E tem coisas que você faz até no automático. Por exemplo, quando você dirige. Você entra no carro e faz tudo isso sem você perceber. Você já está arrancando com o carro e seguindo o seu destino. Assim é com os atletas profissionais. Eles sabem arremessar muito bem, eles sabem chutar uma bola muito bem, mas isso não quer dizer que eles precisem parar de treinar. Porque fundamentos precisam ser treinados o tempo todo. Então, o jogador de futebol ele vai treinar todos os dias fundamento. O jogador de basquete vai treinar todos os dias fundamento. E às vezes a gente assistindo um jogo de futebol, um jogador de futebol chuta a bola assim longe, né? Sai do estádio a bola. E aí às vezes o comentarista fala assim, nossa, mas isso é fundamento. Cobrar um lateral, alguma coisa assim. Ou seja, ele não devia errar nisso. Mas acontece às vezes. Mas tem que ser um acidente. Algo ocasional. É verdade que tem muito jogador perna de pau que, né, faz isso com bastante constância. Mas os fundamentos são essas coisas que qualquer time, por mais profissional que seja, por mais bom que seja, precisa treinar regularmente. Tá, o Átila, que é técnico de futebol, pode me dizer, tá aí, né? O Átila está dando aula para as crianças. Que não me deixa aqui, tá falando bobagem, né? Então, além de treinar com exaustão os fundamentos, e por mais que eles sejam simplórios, é só através dos fundamentos que a gente consegue alcançar coisas maiores.
Depois de treinar os fundamentos, é que vem as coisas mais complexas, como tática, como técnicas de jogo, esquemas de jogo, e por aí vai. Depois que os jogadores estão tinindo nos fundamentos, é que daí se pensa na estratégia do jogo. Mas os fundamentos são treinados até o fim da carreira. Na vida cristã é assim também. Na vida cristã nós temos os fundamentos básicos da fé, que a gente pode pensar aqui, elencar da seguinte forma: se reconhecer pecador. Eu e você somos pecadores. O dia que eu e você achar que não pecamos, o dia que nós acharmos que esse pecado que eu faço aqui, não sei bem se é pecado, não. Alguma coisa vai dar muito errado. A gente precisa reconhecer que precisamos de um Salvador. A gente precisa, com a boca, confessar que Jesus Cristo é esse Salvador. Esse é o fundamento básico da fé cristã. E a gente precisa crer no coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Então, se você não crê numa dessas coisas aqui, me procura no final do culto, a gente precisa conversar. Isso é fundamento básico. Somos pecadores, precisamos de um Salvador. Com a nossa boca confessamos, é audível, a nossa boca proclama a respeito de Jesus como Salvador. E com o coração se crê que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. É isso que diz Romanos capítulo 10. E a consequência é: então você é salvo. Então, quando você e eu praticamos isso, praticamos esses fundamentos, uma coisa é certa na minha e na sua vida: somos salvos. Salvos em Cristo, para a glória de Deus. Essa é aquela hora que você dá aquele amém, porque é algo poderoso isso aqui, não é qualquer coisa. Isso aqui não é um negocinho assim que você fala, ok. Não é? Isso aqui me dá para mim e para você salvação eterna. Um tempo eterno, sem fim, onde eu e você não teremos mais lágrimas nos olhos, nem sofrimento e nem dor. Então é grande, é poderoso, é majestoso, por causa dos fundamentos. Somos pecadores, precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, e precisamos crer no nosso coração. Amém, queridos? Então, Pedro, na sua segunda carta, ele vai enfatizar a vida cristã prática. Com esse objetivo, ele escreve aqui para os seus leitores para advertir contra os falsos mestres, as influências negativas de quem poderia, de alguma forma, influenciar nessa vida moral cotidiana. Ele começa a segunda carta chamando a mim e a você para quê? Para o crescimento na fé. Algo que a gente vem falando aqui constantemente. Para maturidade. E depois ele dá o seu testemunho sobre as Escrituras, que é o que a gente acabou de ler. Então ele está dizendo assim, gente, nós precisamos crescer espiritualmente. Não dá para a gente ficar flertando com o passado, não dá para a gente ficar toda hora regredindo na nossa caminhada cristã. É preciso crescer, é preciso evoluir, é preciso amadurecer. E o que nos faz amadurecer, o que nos faz crescer é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos conduz. Então, já que o aprofundamento nas Escrituras é o que nos garante a capacidade de discernir esses falsos ensinos.
Já dizia um experiente funcionário de um banco, que era exímio na detecção de notas falsas. E perguntaram para ele: como é que você consegue distinguir a nota falsa da verdadeira? Ele fala: conhecendo a verdadeira. Porque quando você conhece a palavra de Deus, não vai ter espaço na sua mente e no seu coração para falsos ensinos. Você vai sentir o cheirinho daquilo que não está bom, que está estragado. Você vai ouvir o sotaque característico daquilo que não vem de Deus. Então, quando você ouve alguém, um falso mestre, um falso ensino, conhecendo as Escrituras, você fala: opa, isso daí não cheira bem. Mas só é possível conhecendo a verdade das Escrituras. Então, a primeira coisa que Pedro nos diz aqui, dos versículos 12 a 15, é para que a gente possa praticar os fundamentos. A função do pastor, como o Pedro está dizendo, é sempre lembrar da sua comunidade disso, das coisas mais básicas da fé cristã. Às vezes você pode pensar: nossa, mas hoje você está sendo tão repetitivo às vezes. Nossa, mas você não tem um negócio mais graúdo, não? Esse leitinho aí todo domingo, né? Mas à medida que o povo cresce espiritualmente, coisas maiores vão sendo acrescentadas, alimentos mais... É igual um bebê, né? Que você alimenta de primeira coisa, o que é fundamental para o bebê, o colostro, que é aquele primeiro leitinho que sai da sua mamãe. Aquilo ali é fundamental para a vida do bebê e, consequentemente, para a sua saúde. Depois ele vai ser amamentado por sua mãe. Eu não sei, na época da Eloá, era o quê? Sei lá, 6 meses, 8 meses nela. Só foi de leite materno. 8 meses. E às vezes eu ficava pensando: meu Deus do céu, você não passa fome esse neném, não? Só mama na mãe, né? E depois você vai introduzindo aos pouquinhos. Chazinho na chuquinha, lembra disso? Chazinho na chuquinha, papinha, dá um alimento bem amassadinho, bem... né? E aí aos pouquinhos você vai dar pedacinho de carne, surge aqueles primeiros dentinhos, aqueles pedacinhos de carne bem pequenininho para não engasgar. E aí quando você vê, já está comendo aquele bife ancho, sangrando, né? Meu Deus. Mexi na... É para acordar você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você vê, fala de carne para o crente, ele fica louquinho, né? Ele fica, eita, tá cheio de gente querendo cair na carne. Mas é assim. E na vida cristã é desse jeito. A gente precisa de alimentos mais básicos todo dia, né? Por exemplo, é bem provável que você não lembre o que você comeu na semana passada, nos dias corriqueiros. Alguém lembra que comeu na quarta-feira da semana passada? Difícil, né? Tem pessoas estranhas que lembram, né? Ou comeu coisa muito especial, né? Foi num restaurante, foi aniversário de casamento, coisa assim. Mas normalmente a gente não se lembra. Mas uma coisa é certa a respeito desses alimentos que a gente comeu durante a semana passada: eles nos nutriram. Por causa deles estamos aqui hoje. Porque se tivéssemos passado a semana inteira sem comer, teríamos um problema, né? Estaríamos desnutridos. E às vezes é assim com a palavra de Deus. Embora a gente muitas vezes ouça domingo após domingo, sermão após sermão, e às vezes você nem se lembra do que foi pregado domingo passado, e eu não quero perguntar isso aqui, né? Se alguém se lembra ou não. Mas alguém se lembra do que foi pregado?
Porque eu dei a dica no começo, né? Mas certamente, meus irmãos, aquilo que vem sendo pregado, vem nos nutrindo a cada dia. Isso é muito relevante. Então, embora muitos desses ensinamentos possam parecer maçantes e possam parecer estar chovendo no molhado, nunca é demais lembrar aquilo que Pedro diz no versículo 4 do capítulo 1. Ele nos deu grandes e preciosas promessas, ou seja, sua palavra. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, você quer participar da natureza divina, você quer escapar da corrupção desse mundo, que é causada pelo desejo da nossa natureza humana, se dedica aos fundamentos, à palavra. A palavra é alimento, ela nos nutre, ela nos mantém em pé. Então, mesmo que a gente saiba já das coisas, mesmo que a gente esteja firme nelas, nessa palavra, sempre é bom ser relembrado. Sempre é bom que alguém nos diga, nos ensine, nos alerte. Essa tarefa é vitalícia, ela é fundamental, não cessa. Então pode ser que você esteja aqui já velhinho, de bengalinha, e você esteja ouvindo os princípios elementares da doutrina de Cristo. E aquilo ainda vai nutrir você. Porque é fundamental que seja assim. Pedro está dizendo aqui, olha, eu já estou chegando no fim da vida, mas eu não paro de ensinar essas coisas. Eu não paro de dizer sobre elas. Ele diz aqui, né, enquanto eu viver, e aí algumas versões diz assim, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, nessa tenda, né, de vida, porque é isso que nós somos, como que estivéssemos acampando nessa vida terrena, porque o nosso lugar, a nossa terra é o céu. Então estamos aqui nesse tabernáculo, nessa tenda, nesse corpo terreno. E enquanto estivermos aqui, a palavra precisa ser ensinada mesmo nos seus princípios mais elementares. Pedro diz, é apropriado que eu continue lembrando vocês, a sua comunidade, das Escrituras. Pedro pregou até o fim da sua vida. E é maravilhoso isso, você perceber que homens de Deus, já no fim da sua vida, continuam pregando a palavra de Deus. Aqui falo com alegria no coração do meu irmão querido, pastor Gerson, que aos 83, desculpa, pastor, entregar a sua idade, né? Ainda sobe nesse púlpito e nos ensina. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Isso é maravilhoso. Ainda há essa energia em homens de Deus como o pastor Gerson, de continuar pregando, porque isso é fundamental. Isso é vital para a igreja. Então Pedro também, ele está dizendo, eu vou pregar até o fim da vida, e ele está terminando a sua vida, porque ele sabe que o fim dela está próximo. E segundo a tradição, Pedro foi martirizado por causa disso. Por causa da pregação da palavra e de sua fé em Cristo. Ele morreu por volta do ano 68, depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre, como seu Senhor.
Tomara que isso não aconteça com o senhor, pastor Gerson. Deus, não, por favor. O esforço dos apóstolos, meus irmãos, é na obediência a Deus. Porque com a obediência deles, o evangelho chegou até nós. A obediência à grande comissão, quando Jesus chamou seus discípulos e disse: olha, pessoal, preste atenção, é as últimas coisas que eu vou ensinar para vocês, que eu vou dizer para vocês. Vão, preguem a palavra, façam discípulos, batiza-os, ensine todas as coisas que eu lhes ordenei. E esses discípulos não cruzaram os braços. Eles não foram para suas casas e pensou: puxa, ainda não é meu tempo, ainda não senti a direção do Espírito, ainda preciso de uma revelação. Não, eles ouviram uma ordem e obedeceram. No meu e no seu caso, nós não ouvimos diretamente de Jesus, mas lemos. Porque foi Ele que disse. E se foi Ele que disse, e está no imperativo, portanto é uma ordem, o fato de não obedecer essa ordem, meu irmão, minha irmã, é pecado. Precisamos fazer discípulos, precisamos ensinar as coisas que Ele ordenou. Então, por causa dos apóstolos, dos discípulos, uma grande igreja surge em Atos 2, pela obediência e pela pregação da palavra. Então, uma grande igreja surge ali. A expressão que nós lemos aqui, para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas, do verso 15, parece ser sobre um testemunho escrito que eles tinham em mãos, para que pudesse sempre ser consultado. Pedro pode estar se referindo aqui, por exemplo, ao Evangelho de Marcos, porque segundo a história, Pedro foi testemunha para que Marcos pudesse escrever o seu Evangelho. Então, é bem provável que eles já tinham em mãos o Evangelho de Marcos, onde eles podiam consultar e ler a respeito de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso isso. A segunda coisa que a gente aprende aqui é sobre a supremacia da palavra, a voz do próprio Deus. Pedro está dando testemunho agora, nos versos 16 a 18, do que ele mesmo ouviu da boca de Deus e também da boca de Jesus, que andou com ele. Como eu e você sabemos, a palavra não se trata de meras histórias, de fábulas imaginárias. Não são coisas de mente de gente com mente fértil, tipo os roteiristas de Hollywood que escreveram. Não, ele está falando de coisas que ele mesmo ouviu, que ele mesmo viu, que ele mesmo acompanhou, que ele mesmo vivenciou. Ele disse ali no verso 16: vimos com os nossos próprios olhos o quê? O seu esplendor majestoso. Olha que coisa maravilhosa deve ter sido o que Pedro viu. E aí ele vai falar aqui da experiência que ele teve no monte, quando ele viu Jesus transfigurado. Por isso ele está dizendo assim: eu vi com os meus olhos o seu esplendor majestoso. O que aconteceu com Pedro? Ele cai com o rosto em terra.
de tão glorioso era aquilo que ele estava vendo. E Pedro também pôde ouvir da própria boca de Deus a grande revelação a respeito de Jesus, que a gente lê lá em Mateus 17, versículo 5. Enquanto Pedro ainda falava, porque Pedro tentou ali convencer Jesus de que aquilo era tão majestoso, tão maravilhoso, que merecia 3 tendas, né? Vamos fazer aqui um templo, Jesus. Isso é tão grande, tão maravilhoso, que merece 3 igrejinhas, né? Vamos plantar 3 igrejas aqui nesse monte. E Deus vem e corta Pedro. Enquanto ele falava, Deus vai dizer: Pedro, para aí. Chega de conversa fiada e deixa eu dizer uma coisa muito importante. Então diz o texto, Mateus 17, 5. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E agora o mais importante: ouçam-no. Ouçam-no. É aquilo que Deus vem dizendo desde a saída do Egito. Ouça, ó Israel. Ouça, ó povo de Deus. O quê? A palavra dele. Porque ouvir, meus irmãos, é o que produz fé em mim e você. E não ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra, que é o que nos diz Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada para mim e para você produz fé, que é capaz de andar por esse mundo, superando as coisas dele. E é por isso que Jesus diz: vocês vão ter aflições, é certo isso, mas tenham ânimo, porque elas todas já estão vencidas. Ouvir a palavra de Deus, esse é o princípio que nos traz fé. Ouvir. O próprio Deus, que era o Verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e as tuas palavras estão contidas nesse livro que nós chamamos de Palavra de Deus. Então a coisa fundamental para mim e para você, em primeiro lugar, é crer que isso que você segura nas suas mãos, seja impresso num livro de papel ou em alguma plataforma digital, é a palavra de Deus. E se você não crê nisso como palavra de Deus, você está seguindo o Deus errado. Porque ele se relaciona comigo, com você, através dela. Ah, mas tem palavra aí, Rogério, que, puxa, foi escrito para um povo lá no passado. Ah, mas tem palavra aí, Rogério, que não se aplica em 2022. Meus irmãos, ou nós cremos que ela é a palavra de Deus, ou não. E se você não crê que ela é a palavra de Deus, você está crendo no Deus errado. Porque a palavra de Deus é imutável. O que nós temos nas mãos é a mesma coisa que o irmão Elvídio tem no Piauí, ele falou aqui. E se você viajar para os confins dessa terra, encontrar um exemplar da Bíblia e comparar com a sua, você vai ver as mesmas coisas. Então, se você tem dúvida a respeito dessa palavra de Deus, se inscreva na Escola de Formação Ministerial. Fala com o Jorge. Ali nós vamos falar para você sobre os panoramas do Antigo e do Novo Testamento. Agora vai ter Pentateuco. Eita! Posso dar spoiler aqui? Pastor Gerson vai ser o professor, gente. Olha aí, hein? Já que eu fiz a propaganda, é Pentateuco e
Dons e ministério. Nossa, gente. Dá para se inscrever nos dois? Não dá, né? Faz o casal. Um faz Pentateuco e o outro faz dons e ministérios. Aí em casa vocês trocam a... Não perca essa oportunidade, gente, de fazer essas duas classes. Pentateuco e dons e ministérios. Terceira coisa, a supremacia da palavra. Mas agora, a voz do próprio Deus pelos profetas. Eu gosto muito de como Davi fala da palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 103. Ele diz assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. É possível que quando Davi escreveu isso aqui, ele tinha nas mãos só o Pentateuco, a Torá. E aí eu fico pensando assim, Davi está falando, chamando de doce como mel, Levítico, Números. Né? Quando você faz aquele programa lá de leitura bíblica anual, você não vê a hora de passar por Número Levítico. Ele está falando aqui que as palavras de Deus são como mel, de tão doce. Davi está falando aqui da palavra de Deus que aponta para algo que eu e você já conhecemos, e ele ainda não. Para ele ainda é sombra, é um vislumbre. Mas ele já está entendendo aqui do que a palavra de Deus revela, que ela aponta. Então imagina se eu e você tivéssemos nas mãos somente os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que eu e você diríamos como Davi, que doce que é ler Levítico? São como mel na minha boca ler Números, aqueles detalhes, aquelas medidas. Queridos, aí eu fico admirado com Davi, eu fico mais fã dele ainda. Então, será que se eu e você tivéssemos acesso à leitura somente desses livros, nós teríamos a mesma capacidade de enxergar doçura nas Escrituras como Davi tinha? E se Davi tivesse o que nós temos hoje, o que ele diria então? Doce, doce como mel. A mensagem dos profetas, meus irmãos, é digna de confiança, segundo Pedro. É preciso prestar bastante atenção a ela. Ele diz que a palavra é como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Semana passada, nós vimos que a palavra de Deus responde e dá solução para as necessidades da humanidade. Qual é a sua necessidade? Você pode encontrar resposta na palavra de Deus. A palavra de Deus iluminará a escuridão deste mundo até que a estrela da manhã, Jesus Cristo, brilhe em seu coração. Então, se há alguma escuridão ainda no seu coração, se há algo que te faz caminhar num vale escuro, se porventura você estiver vivendo esse momento nebuloso, escuro, em que um nevoeiro te impede de ver as coisas, um palmo na frente do seu nariz, o que acende, o farol que ilumina é a palavra de Deus, até que Jesus Cristo brilhe e te faça chegar no porto seguro. Meus irmãos, que palavra é essa que Pedro traz? Ele está dizendo que a palavra ilumina os períodos escuros, até que Cristo brilhe. A madrugada da vida de pecado nebulosa
de dificuldades na nossa vida tem um fim, que é com a estrela da manhã. Oh Deus, que maravilhoso isso. A palavra traz luz às trevas de um coração pecador, até Jesus brilhar, nascer nele. Esses dias a gente estava falando sobre pessoas que cometeram crimes bárbaros. E a gente falava assim, como Deus pode alcançar uma vida como essa? Deus pode. Porque se essa pessoa for exposta à luz das Escrituras, Cristo brilhará no seu coração. Seja qual for a pessoa que você conhece, que talvez está passando na sua cabeça, que não tenha jeito, dá um jeito de expor as Escrituras, até que Cristo brilhe, nasça no coração dele ou dela. A palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus, como nos diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Pedro disse que nenhuma profecia surgiu de entendimento de qualquer profeta que seja, nem de iniciativa humana. A Bíblia não é uma ideia fantástica que surgiu na cabeça de alguém. Ele disse, olha, vamos fazer um conjunto de livros aqui. Olha, tem uma ideia fabulosa. Esse livro vai vender um bocado. Vai ser talvez o livro mais vendido do mundo. Vamos escrever aqui, a gente junta uns escritores bons aqui, e aí a gente faz um compilado, junta tudo e chama de palavra de Deus. Não. Isso não vem de ideia humana. Não é uma inspiração de alguém com tino mercadológico, de algum negócio. Ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo soprou, iluminou e abençoou os escritores dessa palavra, para que ela chegasse até nós, inspirada por Ele, motivada pelos seus grandes feitos e pela obediência. Ela é inspirada e iluminada pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ser uma igreja relevante, que cresce em maturidade, que goza de uma comunhão extraordinária, exemplar, que ora intensamente e negligenciar a palavra. Não tem jeito. Para que a gente seja essa igreja madura, essa igreja que vive a comunidade de verdade, que ora com fervor, ela precisa ser uma igreja dedicada à palavra. Uma igreja que tem a sua atenção voltada para a palavra dele. Como nós vimos, ela é lâmpada que ilumina a escuridão. Como o Salmo 119 diz, ela também é lâmpada para os nossos pés, iluminando o nosso caminho, nos mostrando a direção que Deus quer para nós. Então, se eu e você queremos ser uma igreja, como todo crente quer ter, uma igreja em que você faça questão de que os seus amigos, seus familiares estejam com você, uma igreja que você tenha todo domingo o desejo de convidar alguém para estar junto com você, uma igreja que você se alegra em dizer para as pessoas, irmãos, domingo eu vou à igreja. Gente, domingo eu não vejo a hora de chegar na igreja.
Aí não vejo a hora de chegar domingo. E eu não estou falando aqui de uma coisa utópica, um sonho. Isso precisa ser real dentro de uma comunidade que ama a palavra de Deus, que ama os irmãos e que ama orar junto. Quando isso acontece, não tem porquê eu guardar só para mim. Eu quero os meus amigos junto comigo. Eu quero a pessoa da frente da fila. Eu quero aquela pessoa desvairada na loja da Zara, brigando pela blusinha. Vocês viram, né? Que coisa. Mas é nessas horas de escuridão que a luz precisa brilhar, meus irmãos. É nessas horas de escuridão em que o mundo se encontra, quando uma menina de 11 anos é violentada por um aborto. E um bebê de 7 meses é tirado dela. Por causa de outra criança de 13 anos, que chamam de estuprador. O mundo está em escuridão. O mundo precisa de uma lanterna, queridos. E essa lanterna precisa estar na mão de igreja que ama a palavra, de que ama a comunhão, e de que ama orar, e de que ama convidar as pessoas, de que ama compartilhar das Escrituras, de que ama falar de Jesus, de que ama iluminar, até que a estrela da manhã brilhe no coração dessa gente. Até quando nós vamos só fazer textão de Instagram, de Facebook? Até quando nós vamos só lamentar essas coisas que a gente vê na televisão? Nós precisamos fazer valer essa palavra que é ministrada no nosso coração todos os domingos, toda reunião de pequeno grupo. Aliás, se você não faz parte de um pequeno grupo, meu irmão, minha irmã, você está perdendo seu tempo. Porque se alimentar da palavra somente aos domingos é muito pouco. Infelizmente tem gente, claro que não nessa igreja, tem gente que só pega na Bíblia aos domingos. Aos domingos. Então, num pequeno grupo, você tem a chance de ouvir mais da palavra. A partir do domingo que vem, nós vamos ter aqui no hall uma lista dos grupos pequenos que a gente tem disponíveis na igreja, para que você faça parte. Mas se você não aguenta esperar até semana que vem, fala comigo também. Eu te apresento um grupo para você frequentar, com maior alegria, porque a palavra de Deus precisa ser ministrada, como a gente viu na semana passada, a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Então, se a gente quer ser essa igreja, primeiro a gente precisa prestar atenção e sermos dedicados à palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Clamamos a ti, Deus, que ela traga transformação ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Deus, que ela possa nos tirar da zona de conforto, que ela possa nos incomodar, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, nos provocar, Deus,
para que a gente possa vivê-la, para que ela se torne prática na nossa vida cotidiana. Não na nossa vida religiosa, que muitas vezes se resume ao domingo, mas na nossa vida cotidiana, de todo dia, de todas as horas, no trabalho, na escola, em casa, o tempo todo. Que a palavra de Deus brilhe em nós como uma lâmpada, nos dando a direção e o caminho, até que Cristo, a estrela da manhã, brilhe no coração das pessoas ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, nos afasta, Deus, de discussões tolas da internet e nos aproxime uns dos outros no relacionamento, olhando nos olhos e proclamando do Teu Evangelho, proclamando da Tua palavra, Senhor, àqueles que estão em escuridão. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça ser essa igreja que ama o ensino da Tua palavra, que ama estar juntos em comunhão e que ama orar uns pelos outros e interceder, Deus, pela escuridão que há lá fora, no nosso país e no mundo. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos envolva a cada dia, nos dando a certeza e a convicção, Deus, das coisas que lemos e ouvimos da Tua palavra. Que a graça do Filho, de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos dê a convicção de que um dia fomos alcançados por ela e salvos do pecado. E que a comunhão do Espírito Santo faça-nos convergir uns aos outros, faça-nos amar o outro assim como nos amamos, porque este é o sinal para o mundo de que somos Teus seguidores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo para você, uma ótima semana. Você pode, depois a gente vai mandar no grupo da igreja, então se você não está no grupo da igreja, fala com a gente. A gente vai mandar o link do canal do Isaías para você ouvir as músicas antigas e novas. Que Deus te abençoe.